Ok. Então, pessoal, hoje a gente vai começar o estudo do sexto livro da série psicológica da Joana de Ângeles. É esse livrinho aqui, que chama-se Autodescobrimento, uma busca interior. Na realidade, os livros de Joana, eles da série psicológica, eles podem ser lidos independentemente da ordem, né? Mas a gente vem seguindo a ordem. E é com muito carinho e com muita satisfação, né, que esse nosso grupo, chega agora ao sexto volume da obra. Então, vamos, começar o nosso trabalho. Se eu coloco em modo apresentação e passo a tela, vocês veem? Dolores, fala para mim que eu estou te vendo. Se eu mudo de tela, Sim, você está vendo? Tá, estou. né? Então tá, Uhum. então ótimo. Então vamos lá. Então, gente, autodescobrimento, uma busca interior. Vamos ver o que a Joana quer contar para a gente nesse trabalho que ela trouxe para a gente junto com o Dival. No dia de hoje, a gente vai trabalhar a introdução, o que ela fala ali naquela parte introdutória, onde ela explica o porquê dela ter escrito essa obra, né? E aí ela traz para a gente a questão do sentido e do significado. Ela diz assim: sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Eu já falei aqui algumas outras vezes, a espiritualidade, Jesus, é, eles não usavam palavras em vão. Então, ainda que muitos de nós entendam sentido e significado como sinônimos, e às vezes eles realmente podem ser usados um pelo outro, se ela usou com entendimentos diferentes, né? Então, eu coloquei aqui para gente que a palavra sentido, originária, né? Todas duas são originárias do latim. Sentido vem de sensus, e sensus é percepção, é sentimento. Então, o sentido seria algo mais fisiológico, tá? Então, ele vai ser um processo de percepção da vida, do mundo ao meu redor. E o significado, significatus, né? É o dar a entender, é o mostrar. Então, é como se um viesse de fora para dentro e o outro de dentro para fora, tá? O sentido é o valor que eu atribuo ao meio, e o significado é o que eu reconheço do meio, né? E aí, quando ela fala que sem essa visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou sem significado, ela está dizendo para a gente: olha, a gente passar por essa existência física, acreditando que é só isso, seria muito difícil que a gente continuasse. Então, isso aqui foi uma questão que sempre teve na minha cabeça, né? O porquê de estarmos aqui. Porque quando a gente pensa, não, se a gente morre e acabou, qual que, né? Por quê? Qual que é o propósito de todo esse esforço? Né? E eu lembro de pensar isso desde pequena, porque eu pensava assim: nossa, eu passo todos os meus dias na escola, eu podia passar brincando, se a hora que acabar eu vou morrer, isso aqui não vai me servir para nada, né? Então, assim,
é preciso que a gente tenha essa visão espiritual, que a gente saiba que há uma dimensão além do corpo. Só que isso aí não é uma coisa que foi apresentada só agora, só pela Joana. Isso aí é uma ideia que vem sendo trazida lá desde os filósofos da antiguidade, né? E tantos outros vão se somando aí. Mas a Joana cita por nome alguns psicólogos e psiquiatras. Ela fala aqui, entre os que ela menciona. Eu gostei de estar aqui, você me ajuda aqui? Tem um fone, deixa eu só ver aqui. Tem alguém que está com o microfone. Pronto. Pronto. Então, desses apresentados aqui pela Joana, a única mulher é a Elizabeth Kübler-Ross. A Elizabeth Kübler-Ross, ela desenvolveu aqueles 5 estágios do luto, né? Que começa com a negação, passa para a raiva, depois tem a negociação, depois a gente vai ter a aceitação. Então, assim, ela desenvolveu isso levando em consideração os nossos sentimentos. Então, esse foi um passo muito importante. Ela era uma psiquiatra e esse passo que ela deu foi muito importante. Outro que trouxe informações importantíssimas também foi o Maslow, porque ele vai falar para a gente da pirâmide de necessidades. E na pirâmide de necessidades, ele coloca na base as fisiológicas, mas a gente vai ver que as outras estão relacionadas com outros sentimentos até chegar num nível muito elevado de realização pessoal. Nós temos também o Raymond Moody, que vai trabalhar com experiências de quase morte, né? Ele traz um livro que chama A Vida Depois da Vida, e isso também é uma informação muito importante. Eu já falei aqui anteriormente, nos nossos estudos, que o contrário de vida não é morte. Morte é o contrário de nascimento. Porque para nós que conhecemos a doutrina espírita, que vivenciamos a doutrina espírita, a vida não tem fim. Ela começa antes do encarne e continua depois do desencarne. Então, o que a gente tem entre o nascimento e a morte é um trecho da vida espiritual. O Groff, ele vai trabalhar com estados alterados de consciência. Na época, ele até usou o ácido, né, o LSD, ele dava para os pacientes, para que esses pacientes entrassem em algum tipo de transe e ele conseguisse acessar o inconsciente desses pacientes. O Tart, ele também trabalhava com estados alterados de consciência, ele era parapsicólogo e ele começou a trabalhar essa psicologia transpessoal, que é a psicologia que vai além daquele ser físico que está ali, que vai atingir um algo mais. E a gente não podia deixar de falar do Viktor Frankl. Viktor Frankl, né, que foi um neuropsiquiatra, ele foi parar num campo de concentração e ele transformou ali, como prisioneiro de um campo de concentração, ele transformou aquele lugar num lugar de pesquisa, porque ele via aqueles homens que estavam ali em situações terríveis e ele começou a tentar entender por que aquelas pessoas não se matavam, por pior que fosse a situação. E aí ele vai desenvolver a logoterapia. A logos vem de sentido. Então, ele vai dizer que a gente precisa de um sentido, de um propósito, que quando você tem um sentido, quando você tem um propósito na sua vida, você tem o que é o combustível necessário para seguir adiante. Então, vejam só,
ele via que aqueles homens e mulheres ali, eles acreditavam que eles iam rever os parentes, que eles iam sair daquela situação. Isso era muito importante para que eles continuassem a seguir o caminho, né? Para que eles continuassem aguentando as condições terríveis que eles enfrentavam no campo de concentração. Então, a Joana cita o tanto que o trabalho desses psiquiatras e psicólogos contribuíram para a psicologia espírita, né? A psicologia espírita ela vai além da transpessoal, né? Ela é uma psicologia que pretende trabalhar o espírito, pretende ajudar o espírito, mas é um trabalho, é um autotrabalho. Daí vem a questão do autodescobrimento. Seguindo aí. Deixa eu ver aqui. Aí. Existe uma terminologia muito usada, principalmente pelos cientistas, né? Os cientistas que são muito materialistas, eles falam que nós somos o resultado de uma loteria do destino. Eles falam que nós somos produtos da natureza somados ao meio. Então, se você tem aqui uma pessoa muito inteligente, né, é porque ela teve uma genética muito boa e, coincidentemente, às vezes ela frequentou uma boa instituição, porque os pais tiveram condição. Então, mas às vezes você pode ter uma pessoa que tem uma genética ótima, ela é muito inteligente, mas ela está num meio que sufoca essa inteligência e ela não desenvolve. Então, sempre que você questiona um desses cientistas, principalmente, né, dessas pessoas que acreditam nessa loteria do destino, você questiona eles dizendo assim, olha, como você explica uma criança que nasceu numa favela e, ao pegar nas mãos pela primeira vez um violino, começou a tocar uma sinfonia? Aí ele vai dizer, não, tá no DNA, em algum ancestral dele, geneticamente tinha, ou ele viu no meio. Eles não aceitam essa ideia, né? Então, eles vão sempre dizer que essa pessoa é fruto da genética favorecida e do meio, né? Só que nós sabemos que não é assim, né? E aí ali eu fiz de novo a observação de vida e morte, porque uma não é contrário da outra, o oposto de morte é nascimento. Então, dentro desse intervalo, eles acreditam que o que acontece ali é uma loteria do destino. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos que isso que eles chamam de loteria do destino nada mais é do que o resultado do processo existencial desse espírito, né, anteriormente, juntado ao compromisso reencarnatório dele. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o que eu sou hoje não é fruto só da genética dos meus pais e do meio em que eu cresci. O que eu sou hoje é fruto, na realidade, de quem eu fui nas vidas passadas e dos compromissos que eu assumi ao aceitar reencarnar. Então, quando eu assumi o compromisso de reencarnar filha do casal, que são os meus pais, eu estava escolhendo para mim aquelas condições de hereditariedade que me proporcionariam ser quem eu sou hoje, para que eu pudesse trabalhar o que eu preciso trabalhar nessa experiência existencial terrena, ok? E aí a Joana fala para a gente, olha, mas a biologia molecular e a engenharia genética já estão mostrando que o indivíduo é herdeiro de si mesmo. Essa expressão dizer que o indivíduo é herdeiro de si mesmo, é arquiteto de sua própria vida, é uma expressão muito usada pelo apóstolo do Espiritismo, que é Leon Denis, porque
parafraseando aqui para a gente citar o Chico Xavier, dizia assim: você não pode voltar ao passado e mudar o que aconteceu para que as suas condições hoje sejam melhores. Mas você, ou seja, para fazer um presente melhor. Mas você pode mudar as suas condições hoje para garantir um futuro melhor. Então, o que acontece? A biologia molecular, a engenharia genética e tantas outras coisas mostram para a gente que se estivermos dispostos de alterar o que somos hoje, isso vai refletir em quem seremos amanhã. E quando eu digo amanhã, eu estou me referindo não só ainda nessa existência corpórea, quanto na próxima encarnação. Porque, na maioria das vezes, a gente vem quase sempre reencarnando naquele mesmo núcleo. Então, à medida que a gente vai produzindo essas alterações genéticas, você já está garantindo que os próximos dessa linhagem, e aí você pode vir a ser um desses próximos, já receba essa carga genética diferenciada. E aí existe um ramo da ciência, que é a epigenética, que vai estudar as influências ambientais, a forma como essas influências podem afetar a expressão genética. Antigamente, se acreditava que a estrutura genética de uma pessoa era aquela e pronto, né? Então, eu lembro até que foi muito polêmico que a atriz americana Angelina Jolie, ela fez um mapeamento genético e lá apareceu que ela tinha genes favoráveis ao câncer de mama, e por causa disso ela resolveu fazer mastectomias totais para não desenvolver o câncer de mama. O que acontece é que se nós fizéssemos o nosso mapa genético, nós descobriríamos que temos genes favoráveis a uma série de coisas, mas isso não significa que eles vão se desenvolver. Você pode ter lá na sua genética genes favoráveis, por exemplo, ao câncer, né? Então, é muito comum, às vezes, os médicos perguntarem: tem histórico de câncer na família? Por quê? Porque essa é uma doença que pode ter uma relação genética. Então, mas isso não significa que você vai desenvolver o câncer. A diabetes, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma família que tem diabéticos. Se você não quiser que essa doença se manifeste em você, você vai alterar o seu meio e, dessa forma, a diabetes não vai fazer parte da sua vida. Ainda que tenha o gene ali, aquele gene nunca vai acordar. Então, a epigenética é essa capacidade que a gente tem de manipular o ambiente em nosso favor. A gente tem ouvido muito falar sobre as doenças neurodegenerativas, né? A demência, o Alzheimer e tal. E durante muito tempo, muita gente, o Parkinson, muita gente ficou preocupada. O Alzheimer é genético e não sei o quê. Olha só, essas doenças neurodegenerativas podem estar ali na sua programação genética, sim. Se não estiver, é muito difícil que elas aconteçam. Mas, se elas estiverem lá na sua programação, você tem condições de não permitir que elas se expressem. É a forma como os médicos dizem, né? A expressão genética. Elas não se expressarão. Então, a gente já ouve falar aí, né? Um monte de neurocientistas, especialistas, né? Falando sobre ginástica cerebral, fazer caça-palavra, cantar, ler poesia, aprender um novo idioma, colocar o cérebro para trabalhar, né? O cérebro é um músculo, e se a gente não usa, ele atrofia, e se ele atrofiar, aí sim ele vai começar a dar alimento
para essa engenharia genética desfavorável que a gente tem. Então, vejam só, epigenética é Deus colocando nas nossas mãos a capacidade de transformarmos a nossa estrutura. Não só a nossa, como a dos nossos herdeiros, filhos, netos, sobrinhos, pessoas que estão ali no nosso meio. Então, você pode cuidar da alimentação, da sua alimentação e da alimentação dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Se você hoje cuida dos seus pais, então, estar sempre se atualizando sobre isso, né? Eu até indico, tem um documentário na Netflix que chama Você é o que você come, e mostra exatamente um pouco dessa questão da epigenética, porque é um experimento que foi feito com gêmeos, e eles colocam cada um dos gêmeos em uma dieta diferente. Não existe uma dieta boa ou ruim, eles só colocam dietas diferentes e no final eles vão ver os resultados. E aí você vê claramente, a genética é igual, só que por eles terem sido expostos a coisas diferentes, os corpos responderam de forma diferente. Então, isso é algo que a gente pode descobrir, a gente pode fazer, né, estudando sozinho, procurando especialistas e tudo. O indivíduo não está fadado a realizar a sua herança genética ou a corresponder à expectativa do seu meio. Então, nós não estamos condenados, tipo, na minha família todo mundo teve câncer, então eu também vou ter. Na minha família todo mundo morre de doença do coração, então eu também vou ter. Não, você não está amarrado a isso. Você pode afastar esse pensamento e trabalhar contra isso. Olha, se na minha família todo mundo morre do coração, o que é que faz o coração adoecer? Aí você vai ter que fazer uma análise não só dos aspectos fisiológicos, né? A questão da atividade física, a questão da alimentação adequada, dos nutrientes, mas também da saúde mental e emocional que o coração precisa ter. E cuidando disso, o que você vai fazer? Você não vai morrer do coração, né? E da mesma forma o meio. Você pode nascer num meio ruim, depravado, corrupto, e não ser essa pessoa. Assim como você pode nascer, né, de uma família doce, gentil, que te fornece tudo e você simplesmente não querer seguir o caminho do bem, né? Então, nós não estamos condenados nem pela nossa genética e muito menos pelo meio onde nós crescemos. E a Joana fala para a gente que, além daqueles desenvolvimentos feitos por todos aqueles psicólogos e psiquiatras que a gente mencionou anteriormente, ela fala que foi fundamental o Freud ter trazido para a gente o conceito de inconsciente e o Jung ter trazido para a gente o conceito de arquétipo. O conceito de inconsciente é mais fácil da gente entender, né? A gente sempre imagina o inconsciente como aquela informação que a gente tem lá atrás, mas que a gente não acessa, né? Então, esse é o inconsciente, está lá dentro de você e você não está acessando. E o Jung vai falar de arquétipos. E o que são os arquétipos? São padrões de comportamentos que a gente herda dos nossos ancestrais e foram, por sua vez, desenvolvidos ao longo da evolução humana. Então, desde o homem das cavernas, que vem evoluindo até os dias de hoje, nós temos esses arquétipos, né? Então, tem o arquétipo da mãe, o arquétipo do amante, o arquétipo do mágico. Então, assim, são arquétipos que mostram o comportamento das pessoas, que forma elas veem a vida. E isso tudo está no inconsciente coletivo. Então, nós temos pessoas para as quais a gente tem aquela referência, né? Então, a gente vê isso claramente. Vou dar aqui até o exemplo da Ana Paula, que foi professora da educação infantil. Os alunos da educação infantil, né, as crianças,
elas olham para a professora, para o professor, com um olhar de segurança. A criança que não está bem na escola é a criança que não se sente segura. Então, para a criança, se nós formos analisar, a professora representa o arquétipo materno. Então, ela sabe que se ela cair, a professora vai levantar, se ela chorar, a professora vai acolher. E quando ela não encontra isso, né, a gente vai ver que isso gera complicações que na idade adulta podem vir a se manifestar. Então, essas ferramentas de termos um inconsciente e de termos os arquétipos servem à adequação do meio aos objetivos da reencarnação. Então, quando eu desejo reencarnar e faço, né, o meu contratinho lá com a espiritualidade, o que que eu vou vir fazer, como que eu vou vir fazer e tal, aí a gente já separa como que eu vou me comportar, como que eu vou me apresentar, e que tipo de informação eu vou guardar no inconsciente, tá? A Joana diz o seguinte: favorecer a recuperação do indivíduo quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores latentes. O que é isso? Isso é a necessidade do autodescobrimento. Então, nós necessitamos do autodescobrimento para quê? Para nos recuperar se estivermos em desarmonia e para crescer se estivermos com valores que ainda precisam desenvolver. Então, vamos lembrar, quando a gente fala em reencarnação, é muito comum a gente falar provas e expiação, né? E aí, de um jeito assim, mais, vamos dizer, menos complexo, a expiação seria um resgate de uma desarmonia, né? Então, eu me comportei de uma forma no passado que gerou uma desarmonia, porque não estava em consonância, não estava de acordo com as leis da natureza, com as leis de Deus. Então, eu preciso vir fazer uma compensação desse desbalanço, desse desequilíbrio que eu criei. Então, uma das necessidades do autodescobrimento é: eu estou em estado de desarmonia, então eu vou usar o autodescobrimento para recuperar-me. Agora, existem encarnações em que a gente vem para encontrar as provas. As provas são provinhas mesmo, vamos pensar assim, provinhas, múltipla escolha, questão subjetiva e tal, para você despertar aquele conhecimento que está dentro de você e desenvolvê-lo. Então, você vem e faz uma prova de somar. Começou ali a mexer naquele conhecimento. A próxima já é de multiplicar. A próxima já é dividir. Aí depois vem uma equação. E aí vai ficando mais complexo. E, na maioria dos casos, na nossa existência terrena, na nossa encarnação, a gente tem os dois tipos de prova. Prova e expiação. Por isso que a gente precisa do autoconhecimento, para a gente poder conseguir se recuperar quando for um caso de desarmonia por expiação, ou crescer se a gente tiver com alguma coisa aqui que precisa de desenvolvimento. Então, para isso, o que é o autodescobrimento? O autodescobrimento é a busca pela resposta a essa pergunta. O que vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu preciso descobrir isso. E é o autodescobrimento que vai trazer isso para mim. Por quê? Quando eu não me pergunto a que vim, né? Quais são os perigos? Quando eu deixo de fazer o autodescobrimento, eu posso desenvolver conflitos destrutivos, eu posso desenvolver estados depressivos, eu posso desenvolver psicoses,
obstáculos à minha própria evolução. Então, se eu não sei quem eu sou, eu posso entrar em conflitos destrutivos. Ah, fulano disse assim, eu falou assado, eu acho que ele não gosta de mim. E aí você começa. E aí você vai desenvolver isso, aí você fica depressivo, porque sua vida não tem um propósito, lembra que a gente falou lá no início? Ou você entra em psicoses, que são conflitos mentais específicos sobre coisas que não foram resolvidas da forma correta. E com isso você não consegue se desenvolver. Fica perdida essa passagem. Olha que né? Não dá para a gente desperdiçar uma encarnação. E quais são os benefícios de fazermos o autodescobrimento? Com o autodescobrimento, eu consigo saber quais são os meus limites e as minhas dependências. Quais são as minhas verdadeiras aspirações e quais são as falsas aspirações? Quais são os enganos, os embustes do ego? E quais são as imposturas da ilusão? Então, vamos destrinchar isso aqui. Quais são os meus limites? Olha, o que é, não é? O limite da minha paciência é esse. Não, qual é o meu limite? Né? O que está me limitando? É o meu egoísmo? É a minha vaidade? É o meu orgulho? Quais são as minhas dependências? Eu dependo de aprovação do outro? Eu dependo da atenção do outro? Eu dependo do que eu chamo de amor do outro? Né? Quais são minhas verdadeiras aspirações? Eu quero ser realmente um ser melhor? Ou eu quero parecer um ser melhor, né? Então, assim, o que você realmente quer? E muitas vezes a gente precisa analisar porque o que a gente quer não é nosso, é da sociedade, é de um parente, sabe? Às vezes você hoje tem uma profissão, um emprego que não é o que você queria para você, mas que foi o que seus pais falaram, né? Antigamente era muito comum os pais quererem que os filhos fizessem faculdades de engenharia, direito e medicina, porque eram faculdades que tinham grande empregabilidade. E aí o filho resolvia fazer uma faculdade de música ou uma faculdade de letras, e aquilo ali para os pais era uma desilusão. Mas ele, né? Então, muitos de nós até nos convencemos de que era aquilo que a gente queria, quando não era. E aí o autodescobrimento nos mostra isso. Os embustes do ego. Então, aquela vozinha do ego dizendo para a gente, não, você quer isso, você vai fazer assim, assim é melhor. Se você sabe quem você é de verdade, o seu ego não te engana. E se você sabe quem você é de verdade, você não se ilude. Então, isso aqui é muito importante para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Por quê? Porque as nossas escolhas estão vinculadas à dualidade, do que é positivo e negativo, do que é bom e do que é ruim. E como que eu vou saber o que é positivo e o negativo? Me conhecendo. Quando eu tiver dúvidas, essas dúvidas vão gerar em mim conflitos, que vão gerar em mim a incerteza. Para que isso não aconteça, para que eu fique assim, cheguei numa encruzilhada, qual caminho seguir? Esse ou aquele? Para eu não ficar insegura, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu fiz a coisa certa? Eu preciso me conhecer bem. Porque a gente vai ver que esse processo de autodescobrimento revela para a gente que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos criaturas perfectíveis. Então, olha só, se eu me conhecer bem, eu consigo trabalhar para ser como o nosso modelo e guia, que é Jesus. Quais são os requisitos do autodescobrimento? O que eu preciso ter ou fazer para conseguir me autodescobrir? Primeiro, eu tenho que estar insatisfeito.
Eu não estou feliz com quem eu sou hoje, com o que eu tenho, com onde eu estou. Porque se você tiver, não estou bem aqui, não, é aquela pessoa que diz assim, não, eu sou assim mesmo, nunca mudei, não vou mudar agora, na próxima eu faço melhor e tal. O autodescobrimento não é para você. Você tem que ter um desejo sincero de mudança. Não adianta você sair contando para todo mundo, eu quero mudar, eu quero mudar. Não. A mudança não é para o outro, a mudança é para você. E aqui a gente sempre fala, principalmente porque a gente tem gente nova com a gente hoje, esse estudo de Joana não é para o outro. Não adianta você estar aqui, escutar o que está sendo falado e ficar pensando assim, fulano precisava de ouvir isso. Fulano não está aqui. Então é porque isso era para você ouvir. Então seja sincero, não é comigo nem com outro, seja sincero com você mesmo. Você quer mudar? Porque na maioria das vezes a gente não quer mudar, a gente quer que o outro mude para que a nossa vida, a nossa existência seja mais fácil. Gente, mudança não é fácil. Mudança não é fácil. Tenta mudar a sua dieta. Mesmo que não seja para emagrecer. Tenta, se você é uma pessoa que come muito açúcar e precisa reduzir o açúcar, não por questão de emagrecimento, por questão de saúde. Veja como vai ser difícil. Vai ser difícil porque na semana que você falar assim, essa semana eu não como doce nenhum, ou vai aparecer uma festa de aniversário ou alguém vai trazer um doce para você. É fato, pode saber. É da natureza do universo testar a gente. E aí, muitas vezes, você vai ceder. E o que acontece? Eu comecei uma dieta hoje, chegou no fim do dia, eu ganhei um doce, resolvi comer o doce, aí para falar, você quer saber, não dou conta mesmo, eu não vou mexer com esse trem de dieta. Você desistiu. Agora, eu posso comer o doce, ou seja, furei hoje a dieta, não está certo isso, não é bom, mas amanhã eu vou começar de novo. E aí, amanhã e depois eu consigo. Aí, no terceiro dia aparece o doce. Às vezes eu consigo resistir, às vezes não, mas eu não vou desistir. Isso é persistência, tá? Tem que ter disposição. Disposição para olhar no espelho e descobrir quem é você, e nem sempre o que o espelho vai te dizer é o que você gostaria de ouvir. Vamos lembrar aqui da rainha, da madrasta amada Branca de Neve. Nem sempre o espelho vai te dizer que você é a mais jovem e bonita que existe naquela terra, naquele reino. Muitas vezes ele vai dizer para você, você é uma pessoa vaidosa, egoísta, ou você é uma pessoa orgulhosa e ignorante, ou que você não é uma pessoa tão generosa quanto você imagina. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Vamos lembrar lá das 5 etapas do luto. Você vai entrar em negação e dizer, não, eu não sou assim. Ou você vai ficar com raiva e falar, que absurdo, eu não sou assim. Ou você vai tentar barganhar e falar, ai meu Deus, se eu fizer tal coisa, você melhora. Não, você vai vencer. Você vai se aceitar, não. Acho que eu tenho sido, sim, eu sou egoísta, mas eu não quero mais isso para mim. Então, eu vou me vencer. Como é que eu vou mudar? E vai mudar. E você precisa ter capacidade para crescer emocionalmente. Um professor, conta-se que um professor inglês, americano, era um grande estudioso das práticas tibetanas. E aí ele foi para o Tibete e ele dava aula desse assunto na faculdade e tudo, era doutor no assunto, mas aí ele foi para o Tibete e resolveu ir até um monge para conversar sobre o conhecimento que ele tinha. E aí o monge recebeu ele e ele perguntou, o senhor pode me falar sobre, né, os ensinamentos tibetanos? Aí ele, claro, o senhor aceita uma xícara de chá? Sim. Aí o monge foi enchendo a xícara de chá. O monge foi enchendo a xícara até ela transbordar. Quando a xícara começou a transbordar, o professor ficou incomodado e falou assim, peraí, o senhor não está vendo? Está transbordando. Aí ele falou assim, sim, o senhor é como essa xícara. O senhor chegou aqui tão cheio de conhecimento que eu não tenho nada a lhe ofertar.
Então, o que que a gente precisa fazer? Para crescer emocionalmente, a gente precisa abrir espaço emocional dentro da gente. Como é que eu abro um espaço emocional dentro de mim? Me esvaziando de mim mesmo, diminuindo aquele meu ego. O que eu quero, o que eu sou, o que eu. Espera aí, vamos amadurecer? Vamos lembrar que eu estou num processo? O ser enquanto vítima é a nossa posição favorita, né? Eu falo que tem pessoas, inclusive, que gostam de andar abraçada, né? Tem a sua vitimização de estimação, anda com ela o tempo todo. Nós somos vítimas das heranças ancestrais ou de outras encarnações. Então, em outras encarnações eu tive esse comportamento, ou eu recebi tal coisa dos meus ancestrais. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou brigar com isso? Nós somos vítimas de castrações domésticas, né? Dos nossos pais, na maioria das vezes, ou das pessoas que nos criaram, que diziam não faça, tá errado, é pecado. Nós somos vítimas das fobias que prevalecem desde a infância. Lembra do caso que eu contei, da professora que não acolheu, e aí a criança, de repente, deixou ali, né? Ficou uma fobia que não foi tratada enquanto era criança, e ela traz isso para a vida adulta. Pela falta de amadurecimento psicológico, então você continua ali naquele egocentrismo da criança, né? Que na criança o egocentrismo é parte do desenvolvimento psicológico dela, e o egocentrismo no adulto é uma demonstração de imaturidade psicológica, achar que o mundo é que tem que se adaptar a você. O ser humano é vítima da falta de autoestima, né? A gente pratica o tempo todo um dos maiores erros que pode existir, que é comparar-se ao outro, né? A autoestima hoje está comprometida, inclusive pelas redes sociais, e a gente é vítima pelo complexo de inferioridade, olha aí, relacionado com a autoestima, e pela timidez. Tá. E aí, o que que isso traz de comportamentos de vítima para a gente? Você é uma pessoa que aceita tudo, você passa a ser submisso, você se conforma com tudo que é apresentado e você se autopune, ficando ali acomodado naquela situação. Ok. Ah, ele disse que... Não, ele falou que eu sou igual ao meu pai, que meu pai era assim, eu também sou. Então tá, eu aceito. Ah, me falaram que isso aqui é pecado. Não, então tá, então é pecado, eu não posso fazer porque é pecado. Ah, eu sou sim, eu gosto de ser o centro da atenção, então eu aceito. Ou então, autoestima, não, eu sou feia, eu sou gorda, meu cabelo não é bonito, eu não sou uma pessoa agradável, legal. Ou então eu me acomodo, porque eu acho que eu sou menos que o outro, que eu tenho timidez. Só que a Joana fala, olha, para conseguir realizar o autodescobrimento, a gente precisa de resignação. E resignação é diferente de indiferença. Ela diz: o propósito da divindade para com as suas criaturas é a plenitude, é a perfeição. É aquilo que eu falei antes. Nós somos seres perfectíveis. Deus nos criou para que nós nos desenvolvêssemos até que fôssemos perfeitos como Ele. E aí, o que é preciso fazer? Ter indiferença, que é ter uma dor e não buscar o sentido nela, logo a gente não tenta melhorar? Ou é aceitar a dor sem revolta e a gente buscar uma forma de resolver aquilo? Na resignação, vou dar um exemplo de resignação. Alguém diz para você, você se veste muito mal. E você se sente ofendido.
Só que, na resignação, você avalia, você para pensar no que a pessoa falou. E aí você faz umas considerações. Se a pessoa diz que eu me visto muito mal, eu me visto muito mal, efetivamente? Os lugares que eu frequento exigem que eu me vestisse de uma forma diferente? Eu teria condições de arcar com uma forma diferente de vestir? Tá. Se as respostas forem não, eu simplesmente aceito. Agora, se as respostas, né, o problema é da pessoa, eu não tenho nada, e reconheço que não deve haver dor, porque eu não concordo com ela. Mas se ela tem alguma razão, eu falo, poxa, doeu ouvir que eu não me visto bem, mas o que eu posso fazer para me vestir melhor? Na indiferença, a pessoa fala para mim, você se veste mal. E aí eu falo, nossa, doeu escutar isso. Ciência. Eu não faço nada sobre o assunto, eu sequer reflito sobre o assunto. E a Joana termina o texto dizendo assim: uma fagulha pode atear um incêndio. Um fascículo de luz abre brecha na tela. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Sejamos capazes de nos autodescobrir para realizarmos o trabalho necessário e então nos transformar nas nossas melhores versões. E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.